Então, nós estamos e essa página número 8. Agora sim. Agora o áudio está ligado. Obrigado pela dica de vocês. Eu ia dar a aula inteira sem perceber que o áudio estava desligado. Então, meninos e meninas... Bom, o que acontece aqui é que lá nos vegetais a gente vai ter uma dinâmica muito parecida com a dinâmica dos animais. Então, os tecidos, a gente vai ter uma classificação deles. A gente vai ter um grupo de tecidos. Deixa eu levantar aqui mais um pouco. Beleza. A gente vai ter tecidos meristemáticos. Quais são os tecidos? São aqueles que têm células chamadas de célula-tronco, tá? Também chamado de meristema, apresenta células indiferenciadas. Beleza? Então, os meristemas, ou tecidos meristemáticos, eles são de dois tipos. Tem o meristema primário e tem o meristema secundário. O meristema primário, geralmente, ele dá origem aos tecidos adultos. E o meristema secundário, ele é originado de tecidos adultos. Beleza? Bom, aqui nós temos um esquema que vai mostrar aonde estão os meristemas. A gente encontra no caule, bem aqui, ó, essa região, bem no final do caule, é o meristema apical. E esse meristema apical, ele faz com que o caule cresça em tamanho. E nós temos aqui, na lateral, o meristema axilar, que é o meristema que vai fazer com que apareçam os galhos, que apareçam as folhas, tá bom? Na raiz também a gente vai encontrar aqui o meristema apical da raiz. É esse conjunto que vai promover o crescimento da raiz aí. Então, a gente tem meristemas que vão originar os tecidos. E quais são os tecidos adultos? Só pegar minha água ali. Porque sem água, velho, sem água não dá. Não dá mesmo. Bom, nós temos aqui os tecidos adultos, eles derivam dos meristemas e possuem células que são diferenciadas. Então, ao mesmo tempo que os meristemas possuem células indiferenciadas, a gente vai ter aqui, nos tecidos adultos, células que são diferentes em cada tecido.
Então, essas células, elas são diferenciadas dependendo de cada função que o tecido faz. Dependendo da função, a gente vai ter um tipo de tecido. Então, vamos. Existe um tecido de revestimento que é epiderme, é um tecido formado apenas por células vivas. Então, aqui nós temos a epiderme. Nos vegetais, ela possui uma camada de célula. Ah, mas eu também tenho epiderme. Não, a nossa epiderme, apesar de ser o mesmo nome, é um tecido diferente, é um tecido que tem várias camadas de células, tá bom? Então, olha só. O suber, ele é um tecido de revestimento morto. E esse tecido de revestimento, ele é formado por várias camadas de células mortas. Geralmente, a gente vai ter o suber substituindo a epiderme à medida que o vegetal vai crescendo. Então, olha só. Vegetal, ele tem inicialmente epiderme no corpo dele todinho, no caule, na raiz, no corpo dele todinho, tá? E aí nós temos o suber, vai substituindo a epiderme no caule, nos galhos, é como se fosse um tecido de substituição. Se você olhar para a pele do bebê e olhar para a pele de um adulto, você vai perceber a diferença aí, tá? A pele do bebê, ela é uma pele frágil, simples. E aí a pele do adulto, ela já é uma pele extremamente organizada, é uma pele mais estrutural, mais queratinizada, tá bom? O outro tecido, tecido de preenchimento, também chamado de parênquima. A gente vai ter parênquima de revestimento, parênquima de preenchimento, parênquima que vai guardar água, parênquima que vai guardar óleo, e de acordo com o tipo de substância que ele guarda, ele pode ter um nome específico, tá? Por isso que é muito bom você dar uma olhada na sua apostila e você saber, né, que tipo de parênquima tem em determinado local da planta. Por exemplo, tem um parênquima que vai armazenar o óleo, é um parênquima olífero. Tem um parênquima que vai armazenar ar, parênquima aerífero. Tem um parênquima que vai armazenar água, é um parênquima aquífero. Então, o parênquima é um tecido de preenchimento, só que esse tecido de preenchimento, ele, dependendo do tipo de substância que ele guarda, porque quando ele está preenchendo alguma coisa, geralmente ele armazena alguma substância, tá bom? E também tem parênquima que realiza fotossíntese, que é o parênquima clorofiliano, tá bom? Dúvidas, perguntas, comentários? Bom, sustentação. A gente tem tecidos de sustentação, que é o parênquima, que é o colênquima e o esclerênquima. Qual a diferença entre eles? Colênquima, ele vai ser um tecido, que ele é de sustentação e as suas células recebem um reforço de celulose. Bom? Enquanto o esclerênquima é um tecido onde as células recebem uns pontos de sustentação de lignina. Outra diferença é que o colênquima é um tecido vivo, enquanto que o esclerênquima é um tecido morto. Outra coisa que eu observo é o seguinte, no revestimento, a gente vai ter a epiderme, que é um tecido vivo, e o suber, que é um tecido morto. Percebeu? Todos os tecidos que a gente vai trabalhar nos vegetais, geralmente a gente vai ter 2 grupos em cada função. E geralmente um é vivo e o outro é morto nessa função. Também nós temos o de condução de seivas. Cara, o xilema e o floema. De novo, a gente vai ter o xilema, que é um tecido morto, e o floema é um tecido vivo. O xilema, ele é um tecido
que ele leva seiva bruta. O que é seiva bruta? É aquela seiva composta por água e sais minerais. E essa seiva bruta, ela vai lá do solo, ela preenche a raiz do vegetal e depois ela é levada para todos os órgãos do vegetal. Tá? Chega nas folhas, chega no caule, e o floema ele faz um trajeto ao contrário. Enquanto as folhas fazem fotossíntese, e a fotossíntese ela vai se juntar com a água que está chegando pelo xilema e vai formar o que a gente chama de seiva elaborada. Então, essa seiva elaborada, ela vai descer pelo floema e vai alimentando todas as células do vegetal e vai chegar lá na raiz. E, geralmente, as plantas vão armazenar na raiz o excesso dessa seiva vegetal. E quando você come uma mandioca, por exemplo, você está comendo amido que foi produzido lá na folha. A folha faz fotossíntese, produz glicose. Essa glicose ela vai se somando com outra glicose, que a planta usa a glicose para respirar também. Só que a fotossíntese vai produzir uma quantidade maior de glicose do que a planta precisa. Então, nesse momento, a planta vai fazendo isso. A planta, ela começa a guardar. Como é que ela guarda glicose? Ela vai juntando uma glicose com outra, até chegar numa quantidade aí de 4.000 moléculas de glicose, tá bom? Então, só recapitulando, quais são os tecidos adultos? São aqueles tecidos que derivam dos meristemas, eles possuem células diferenciadas e essas células, cada célula dessa vai ter uma função diferente, tá bom? Quais são esses tecidos? Tecido de revestimento, vai revestir a planta total, externamente, e nesse grupo de tecidos a gente vai ter dois. A gente vai ter a epiderme, que é um tecido vivo, e nós vamos ter também o floema, o suber, que é um tecido morto. O tecido de preenchimento, a gente chama de parênquimas. Então, tem parênquima que só preenche o vegetal, tem parênquima que armazena, parênquima de armazenamento, armazena água, armazena ar, armazena óleo. A gente vai ter todo o grupo de substância que vai ser armazenado pelos parênquimas, tá bom? Tecido de sustentação. A gente tem o colênquima e o esclerênquima. Colênquima é o tecido, cara, é muito fera o colênquima. Ele é a sustentação flexível. Então, na hora que um vento bate numa planta, as partes que estão balançando ali, os galhos mais finos, as folhas, vai ter o colênquima. E aquelas partes que quase não balançam, a gente tem o esclerênquima, tá vendo? Bom, meristema secundário. Deixa eu colocar minha imagem do lado de cá. Olha, meristemas secundários, definição. Essa imagem. Então, nós temos aqui os meristemas secundários, eles são os meristemas que vão se originar de tecidos adultos. São células que desdiferenciam, tá? E esses meristemas, eles são importantes, porque eles são produtores de tecidos especializados. Então, a gente vai ter somente dentro de caules e raízes. A gente não tem meristema secundário dentro de folha, por exemplo. Então, o meristema secundário, a gente vai ter dois. A gente vai ter o meristema secundário, chamado de câmbio vascular. Esse câmbio vascular, ou câmbio fascicular, ele vai originar o xilema e o floema. Então, geralmente, ele origina o xilema para dentro e o floema para fora. É um anel. Então, esse anel, que é o câmbio vascular, ele vai mudando de posição à medida que a planta vai crescendo. Então, à medida que a planta vai crescendo em espessura, os meristemas também vão mudando de posição, tá bom? Então, o câmbio vascular,
é o primeiro meristema secundário, ele está, a hora que a gente olhar o desenho de uma raiz aqui, que a gente vai pegar a morfologia das plantas a partir da próxima aula. Então, o câmbio, ele origina o xilema sempre para dentro e o floema para fora. À medida que a planta cresce, o câmbio muda de posição e vai originar um novo xilema para dentro e um novo floema para fora. E assim sucessivamente. Esse câmbio é um anel. É por isso que quando você corta um caule, e se esse caule for um caule bem antigo, dá para você contar os anéis e saber a idade que aquela planta tem, por exemplo, tinha, né? Quando ela foi morta aí. O outro meristema secundário é o felogênio. O felogênio, ele vai originar a periderme e a parte mais externa da periderme é o suber. Suber, inclusive, tem um acento aqui no U, tá? Depois você coloca aí. Bom, o felogênio, ele é chamado de câmbio da casca. Por quê? Porque ele está na parte mais externa do caule e da parte mais externa também da raiz. Lá na raiz, a gente não vai ter suber. Na raiz, a gente vai ter só a periderme e formando a última camada como epiderme, tá bom? Aqui tem um desenho, um esquema que mostra, tá vendo aqui? Aqui, essa última camada que está mais pretinha aqui, ela é a epiderme. E aqui nós temos, ó, o floema sendo construído aqui. Isso aqui que você está vendo é o câmbio vascular. E do lado de dentro do câmbio vascular, a gente vai ter a produção do xilema. Do lado de fora do câmbio vascular, a gente vai ter a produção do floema. Qual que é a função do xilema? Transportar a seiva bruta, água e sais minerais. Qual que é a função do floema? Transportar seiva elaborada, que é água, que é minerais e principalmente carboidratos, lipídios, um pouco também de aminoácidos. Então, guarda muito bem isso, tá? A seiva elaborada, que é transportada pelo floema, ela também pode ser chamada de seiva floemática, tá? E a seiva xilemática também, seiva bruta, seiva elaborada ou seiva floemática. Bom, aqui nós temos os floemas, os tipos de preenchimento. Então, os parênquimas, eles podem ser de preenchimento. Se ele for de preenchimento, ele é chamado de córtex. E ele vai estar presente tanto na raiz quanto no caule. Deixa eu mostrar para você aqui nesse esquema. Olha, essas células aqui, essa célula aqui é o floema. E essas células aqui, que estão só de preenchimento, aqui no meio também é preenchimento, isso é chamado de córtex, tá? Então, os parênquimas, eles são de preenchimento, eles são de síntese, quando está produzindo alguma substância, e eles são também de fazer fotossíntese. Então, olha só. Parênquima clorofiliano ou clorênquima. Cara, é muito louco, porque tem aluno que acha a botânica difícil. Por quê? Porque são muitos nomes diferentes, tá? Então, a gente vai ter nomes aí extremamente diferentes que quer dizer a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso chamar de parênquima clorofiliano ou posso chamar de parênquima clorênquima. Velho, você pega uma questão do Enem e o cara coloca um negócio desse para você, você fica perdido. O que é o clorênquima? Clorênquima é um tipo de parênquima que tem clorofila, por isso que ele pode fazer fotossíntese. Então, olha só, aonde está presente isso aqui? Está presente no mesófilo foliar. O que é mesófilo? Se eu pegar uma folha e cortar ela aqui no meio, aqui, tirar um pedacinho dela aqui na lateral dela e olhar no microscópio, eu vou ver... Eu tenho uma foto aqui. Tá vendo aqui? Tinha esquecido que eu tinha colocado essa fotinha aqui. Então, isso aqui que você está vendo é o parênquima palissádico. Ele é um parênquima do tipo clorofiliano. Aqui nós temos
o parênquima palissádico, também é um parênquima clorofiliano. Qual que é a diferença? O parênquima, quando ele é palissádico, ele é bem encostadinho uma célula na outra. Quando ele é um parênquima que tem espaço, olha o nome, lacunoso. Lembra lacuna. Então, se eu tiver lacunas entre as células, isso quer dizer que eu vou ter uma espécie de espaço aqui entre elas, e esse espaço vai servir para guardar, por exemplo, o ar, oxigênio e o gás carbônico, tá bom? E olha aqui do lado da folha, que nós temos o xilema e o floema. E esse conjunto de vasos aqui também pode ser chamado de feixe vascular. Tudo certo, então? Olha que legal. Deixa eu voltar aqui. Nós temos também parênquima de reserva ou de armazenamento. E tudo isso aí é um tipo de tecido, que é o tecido de preenchimento. Quando ele é parênquima de armazenamento, a gente vai encontrar ele na raiz, vai encontrar ele, às vezes, nos frutos, aquela parte que vai preencher ali entre a semente e a casca do fruto, que lá é um parênquima, né? A gente costuma chamar aquilo lá de polpa do fruto, né? Ah, vou comer a polpa aqui do abacate. Está comendo, na verdade, é um parênquima. Então, a gente vai encontrar ele também nas sementes, nos rizomas, que são aqueles caules que ficam na vertical. A gente encontra também o parênquima aquífero, que é aquelas plantas que são suculentas. Tem um caule bem suculento. Tem gente que já sabe disso, né? O cara que mora lá no deserto, lá, o cara que mora lá no interior do Nordeste, ele vai lá e corta aquela planta que está lá, aquela palma, e no meio daquela palma ele vai encontrar minhas costas aqui, tá doendo as costas. Ele vai encontrar água, então ele vai pegar aquilo ali. É por isso que muita gente chama caule de suculenta. E é suculenta mesmo, né? Na verdade, acaba sendo suculenta ali. Bom, meninos, meninas, a herênquima é um parênquima, por exemplo, pelas plantas aquáticas. Exemplo, a Vitória Régia. Ela fica suspensa aqui, e no que ela fica suspensa, você vai encontrar aqui, é como se fosse bolhas de ar nela, que vai armazenar gases, que vai manter essa folha sempre flutuando aí, tá? Quando você pega uma folha, você acabou de arrancar e joga essa folha em cima da água, geralmente ela fica flutuando. Depois de um tempo, lógico, ela vai perder o ar que está lá dentro, que ela tem estômago, tem abertura. Deixa eu só mostrar aqui para você. No caso da folha, ela vai ter, na face inferior, ela vai ter uma espécie de porta que abre e fecha. Essa porta são os estômatos. Os estômatos, eles são muito importantes porque eles vão promover a troca gasosa aí, tá? Bom, falando um pouco da folha, vamos dar uma olhada nos tecidos que tem na folha. E a gente vai fazer isso com todos os órgãos, tá? A gente vai fazer isso com os órgãos. Deixa eu só pegar um celular aqui. Agora vai, né? Meninos, então, cada órgão que a gente for estudar, nós vamos estudar o tipo de tecido que tem nele, tá? No caso da folha, a gente tem aqui a cutícula. A cutícula é um anexo do tecido da epiderme. Por exemplo, assim como a nossa epiderme, ela produz uma secreção que é meio oleosa, a planta também produz essa secreção. Então, a epiderme superior da planta, ela vai produzir a cutícula, e essa cutícula, ela tem duas funções. A primeira função é evitar a transpiração da água que está presente ali na folha.
É lógico, evidente, que vai acontecer transpiração na folha. Mas a transpiração acontece pelo estômago. É esse órgão que está embaixo da folha. Tá? Também acontece a butação. Quando está fazendo muito calor, quando está sobrando de quente, tipo hoje aqui, está meio abafado, então a planta ela libera água na forma líquida. Então, água na forma líquida pode acontecer com a folha também. Então, quais são os tecidos que eu vou encontrar na folha? Eu encontro a epiderme, que é um tecido de revestimento, tanto epiderme superior quanto inferior. Eu encontro também o tecido de preenchimento, que são os parênquimas, parênquima palissático, que é um parênquima do tipo clorofiliano, tá? Também é chamado de clorênquima, vai fazer fotossíntese na folha, tá? Ah, um detalhe, a epiderme não tem clorofila, tá bom? A epiderme não tem clorofila. Isso. Epiderme inferior, e nós temos também aqui o xilema e o floema. Xilema, tecido de transporte. Tecido de transporte nos vegetais. Tá bom? Bom, meninos e meninas, é muito importante quando você olha para os tecidos e você observa como um todo. Então, a gente tem aqui, diferente dos animais, que nos animais a gente vai ter vários tecidos desempenhando a mesma função. Então, por exemplo, eu tenho a epiderme, tem uma parte também de tecido conjuntivo na pele, e tudo formando o mesmo órgão com a mesma função. Então, a pele, ela tem tecido nervoso, tem tecido muscular, que está logo abaixo dela aqui, tem glândulas, são vários órgãos juntos tendo a mesma função. Agora, quando você tem nos vegetais, geralmente é muito bem especificado. Então, a gente vai ter um grupo de tecidos, um grupo com uma função bem definida, tá? No revestimento, só para citar um exemplo aqui, a epiderme, em algumas plantas, ela vai ser permanente. Por exemplo, você tem as roseiras. A roseira vai ter epiderme, não vai ter suber. Então, o suber, ele é um tecido de revestimento. Primeiro, ele está restrito a determinados órgãos. Quais são esses órgãos? O caule e os galhos mais grossos. E ele vai substituir a epiderme nesses tecidos. E o suber, apesar dele ser um tecido morto, é necessário que aconteça uma renovação desse tecido ao longo do tempo. Por isso que a gente vai ter uma placa de suber se soltando de vez em quando, né, nesses vegetais. Essa placa de suber que vai se soltar de vez em quando, ela recebe o nome de ritidoma. Meninos e meninas, agora você está entendendo. Agora você está entendendo por que é importante olhar para as plantas de uma forma diferenciada. Porque para muita gente, a planta ela faz parte da paisagem e só. Para muita gente, a planta faz parte da paisagem e só. Mas não, a planta não é só parte da paisagem, tá bom? A planta, ela é uma extensão, ela é um ser vivo. E cada órgão da planta tem, além de ter a sua função, tem a sua especificidade. Então, por exemplo, os tecidos meristemáticos. Tecidos meristemáticos, velho, são tecidos que eles vão fazer parte de toda a estrutura da planta. A gente vai ter tecido meristemático durante toda a vida. Aí tem gente que fala assim, mas peraí, a planta não tem tecido adulto e tecido meristemático? Quer dizer que meristemático é como se fosse um tecido embrionário? Olha, inicialmente, os meristemas são tecidos embrionários. Só que, à medida que o tempo vai passando, os meristemas primários, eles darão origem aos tecidos adultos, só que os meristemas secundários, eles estão presentes na planta ao longo de toda a sua vida.
É como se nós tivéssemos um pacote de célula-tronco que está no nosso corpo o tempo todo esperando a gente. Se bem que a gente tem um pacote de células-tronco, entre aspas, elas estão na medula óssea, só que elas não vão dar origem a todo tipo de órgão. Elas dão origem às células do tecido sanguíneo. Isso a gente faz o transplante de medula. Então, a gente vai falar de órgãos, vai falar de crescimento, e a gente tem os órgãos vegetativos da planta. A gente vai voltar a falar deles aqui agora. A gente volta a falar da estrutura, da morfologia, do que tem dentro da raiz, do que tem dentro do caule, do que tem dentro de uma folha. O que tem dentro de uma folha nós já vimos hoje. Aquilo que a gente chama de mesófilo. Mesófilo, ele é a estrutura da folha, é a morfologia interna da folha. A gente viu lá o tecido epitelial, o tecido de preenchimento, lá os parênquimas, a gente viu os estômatos, a gente viu toda a estrutura presente na folha. Nas próximas aulas, que é a aula da próxima quarta-feira, da outra segunda, outra quarta, velho, está acabando o ano, hein? Semana que vem, você na praia, você, sei lá onde você vai, você fazendo as suas férias valer, hein? Bom, meninos, nós estamos chegando aí no minuto final da nossa aula. Eu queria dizer para você que a gente tem aula híbrida. O Célio já deve ter comunicado com os seus pais. É necessário que você faça a inscrição hoje para participar na aula de amanhã. Mas se você se sente mais seguro em casa, fique em casa. Se você vier para a escola, a gente tem um conjunto de regras que está exposto em todos os murais da escola. Você tem que ficar o tempo todo de máscara. Se você tiver aquele face shield que nós professores temos, eu só não estou usando o meu face shield aqui agora, porque eu estou sozinho na sala de aula. Nós não tivemos nenhum aluno do segundo ano presente hoje, né? Estou desconfiado que não tem nenhum aluno do segundo ano acordado hoje. Ou será que tem? Tem sim, é lógico que tem. É a sala mais show. Pessoal, último minuto. Obrigado pela atenção de vocês. Até quarta-feira. Tchau.